Pedro, vou precisar de você daqui a pouco. Bom dia para todos nós. E um bom dia especial para os nossos companheiros que pela internet nos assistem nesse momento. Que sejamos todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão que nos é oportunizado na medida em que o conhecimento da doutrina espírita vem trazer para nós instruções fundamentais para que a gente consiga entender o momento que nós estamos atravessando na nossa história. A literatura espírita fala de maneira muito frequente sobre um conceito chamado transição planetária. O que vem a ser transição planetária? É um período dentro da história dos mundos em que os planetas começam a se preparar para uma mudança no padrão da sociedade. A sociedade está num determinado patamar e ela vai se transformar num patamar melhor. Então, quando inicia o mecanismo de mudança para que a gente se transforme de uma sociedade na outra, e começamos a ter características do estágio da frente, ainda estando no estágio anterior, nós dizemos que estamos vivendo um período de transição planetária. É um período em que as características dos mundos começam a se misturar. Especificamente na Terra, a transição planetária aqui é mostrada pela nossa saída de uma condição que a literatura espírita chama de mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja ao bem, onde a sociedade é formada por indivíduos inteligentes e maus, onde nós temos um interesse muito grande pelas coisas materiais, em que existe um afastamento do homem em relação às coisas divinas, em que construímos modelos de sociedade bastante excludentes, com desigualdades sociais muito significativas, e as criaturas, em função de tudo isso, tornam-se profundamente endurecidas. E essa característica é o perfil do mundo de provas e expiações. Segundo aquilo que a literatura espírita nos conta, nós estaríamos em um processo de transição para um novo estágio. O novo estágio chama-se mundo de regeneração. Ele não é um mundo superior. Ele é um mundo em condições intermediárias. Ele é melhor do que o mundo de provas e expiações, mas ainda não é um mundo superior. E na literatura espírita, essas são as características que a gente tem dos chamados mundos de regeneração. Não são superiores, mas representam um lugar de descanso depois da loucura, da perturbação imensa que existe nos mundos de provas e expiações. Também, nesses chamados mundos de regeneração, os corpos das pessoas que moram neles não são diferentes dos nossos. Os corpos deles são iguais aos nossos. Não existe uma mudança biológica, Ellen. Não existe nenhum tipo de melhoramento genético para que a gente se torne mundo de regeneração. Não. O mundo de regeneração é feito exatamente com as características físicas que a gente tem, do jeitinho que a gente é. Então é o mesmo corpo. O que muda são os objetivos de vida. Então o mundo não é superior, mas é um local de descanso e os corpos são iguais aos nossos, ou seja, nós já teríamos condição de sermos um mundo de regeneração se nós assim desejássemos. O que faz com que o mundo se torne de regeneração e a gente vença o período da chamada transição planetária é nós conseguirmos fazer 3 características que estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, no item 17, no primeiro parágrafo que a gente tem desse texto.
Lá diz 3 coisas. Primeiro, que o homem precisa se voltar para Deus e para a sua lei e querer viver a lei de Deus. Esse a gente ainda não tem. Nossa sociedade ainda está muito interessada nas coisas materiais. E certamente alguns de nós diremos assim: mas tem muita gente nas religiões, as igrejas estão cheias de gente. Isso é verdade. A grande pergunta é: o que nós estamos buscando nas igrejas? As coisas do céu ou as coisas da terra? Porque muitos de nós estamos envolvidos em movimentos religiosos, mas ainda interessados nas coisas do mundo terreno. Eu quero a riqueza, a saúde física, a prosperidade, a capacidade em que eu tenha sempre êxito, que eu seja, do ponto de vista material, uma pessoa exitosa. Esse não é o propósito que está colocado pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Lá a gente tem que buscar a Deus e sua lei, mas com o interesse das coisas espirituais. Uma segunda característica que a gente também não tem é que para irmos para um mundo de regeneração só vai com uma sociedade sem exclusão. Nossa sociedade é uma sociedade que exclui ainda muita gente. Nós construímos um modelo perverso em que as pessoas são excluídas do modelo social, e isso não é o desejável para a construção de uma sociedade melhor. Então, para que a gente siga na direção da regeneração, não só nós temos que nos aproximar de Deus, parar de ser contrários a Deus, de tocar fogo em templos, quebrar estátuas, ridicularizar a fé, como pelo outro lado a gente precisa incluir todas as pessoas. A gente precisa viver em paz. A gente precisa diminuir as nossas diferenças e sermos verdadeiramente irmãos. E a terceira característica que está colocada nesse mesmo parágrafo é que os mundos de regeneração são dotados da capacidade de que seus habitantes estão voltados para o amor, vencendo o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Deu para anotar? Já? Ódio, paixão, inveja e orgulho. As primeiras letras fazem a palavra ópio, que são o nosso grande vício. O ódio, a paixão, a inveja e o orgulho. Precisamos vencer isso. Precisamos nos aproximar de Deus e sua lei, e precisamos também fazer uma sociedade mais equânime, uma sociedade onde não haja injustiças do ponto de vista do desequilíbrio que acontece entre aqueles que têm mais e os que têm menos. Então a nossa sociedade, ela precisa avançar. Enquanto isso não acontecer, não entra na regeneração. E eu não quero ser pessimista, mas vai demorar, tá? Vai demorar. Para a gente conseguir acabar com isso, demora. Porque nós somos ainda muito endurecidos. Alguns de nós achávamos que a transição ia se completar no ano 2000, não aconteceu. Aí jogamos para 2012, não deu. Aí pulou para 2019, também não deu. E agora tem uma nova data, 2057. Você já deve ter ouvido falar que a transição planetária termina em 2057. Pois é, o dia que vai encerrar a transição está no livro dos médiuns. No item 267, no parágrafo 8º, Allan Kardec nos diz quando que vai acabar a transição. Tem lá dia, mês e ano, inclusive a hora que a transição termina. Depois vocês procuram lá no livro dos médiuns. Querem que eu dê para vocês? Preferem? Então vou dar um spoiler. Dia, mês e ano que acaba a transição. Livro dos médiuns, item 267, parágrafo 8º. Lá diz a seguinte coisa:
reconhecem-se os espíritos levianos com a facilidade que predizem datas. Toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Então não acreditem em nenhuma, nem 2057, nem outra, porque o livre-arbítrio do homem interfere nesse processo. Evidentemente, nós já poderíamos estar bem melhores. A gente só não está pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Tá? Vocês sabem por que o sapo não lava o pé? É pelo mesmo motivo que também nós não estamos melhores. Porque nós temos todas as condições. O que nos falta? Será que a humanidade não sabe que a guerra faz mal? Sabe ou não sabe? E por que guerreia? Porque quer. A humanidade não sabe que fome é ruim? E por que não resolve? A humanidade não sabe que prejudicar o meio ambiente atrapalha todo mundo? Por que não faz? Então nós temos todo o conhecimento na cabeça do que a gente tem para fazer, mas a gente não consegue viver o que sabe. Então nós estamos na transição porque todas as informações já nos foram entregues. Só falta agora a gente colocar em prática. Como diz o nosso conterrâneo Beto Guedes, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender, que de cor a gente já sabe, mas aprender mesmo a gente ainda não aprendeu. Então a gente precisa movimentar as nossas condições espirituais para que isso seja razoavelmente melhor colocado. E observando a literatura espírita, a gente vai conseguir perceber que na transição planetária existem 7 marcos, 7 pontos que marcam o avanço da transição planetária. Vem cá, Pedro. É tu, vem cá. Existem 7 pontos que fazem a transição planetária. Por que são 7? Eles são 7, não é porque são 7 cores no arco-íris, porque são 7 notas musicais, porque são 7 dias da semana, porque são 7 as horcruxes do Harry Potter, são 7, porque são 7 os anões da Branca de Neve, porque 7 são os pecados capitais, porque 7 são os buracos da cabeça. São 7, são 2 olhos, 2 ouvidos, 2 buracos no nariz e uma boca, dá 7, certinho. Não é por isso, porque Ellen, porque passou de 6 e não chegou a 8. Então são 7, mostra 7 para mim. Então são 7 momentos diferentes que marcam a chamada transição planetária. Isso não quer dizer que esse vem primeiro, esse vem depois, esse vem depois. Alguns até são sequenciados, mas outros acontecem ao mesmo tempo. Mas existem 7 marcos que a gente observa na literatura espírita para o processo. É porque eu só tenho uma mão. Não. Isso é judeu que faz assim. É. Então são 7 pontos. Primeiro ponto do início da transição planetária. Anota aí. Primeiro ponto. A ascensão do ateísmo. Houve um momento na história da humanidade em que o ateísmo assumiu o controle do pensamento humano. Revolução Francesa. Aqui na Revolução Francesa, que a gente fala tanto que aconteceu a queda do regime francês, aconteceu, além da queda do regime político, a queda do poder religioso. Todas as obras, todas as propriedades da igreja, todas as coisas que eram da igreja foram todas confiscadas pelo Estado.
as igrejas foram todas fechadas na França, não se pregou mais cristianismo, houve uma perseguição, todos os sacerdotes foram mortos na Revolução Francesa. E a partir daqui, a França decide, não iremos mais nos aproximar dos conceitos religiosos. E por que houve essa fratura na história aqui na Revolução Francesa? Porque nos anos que antecederam a Revolução, o cristianismo perseguiu barbaramente a ciência, perseguiu absurdamente os filósofos, torturou, matou, queimou, perseguiu. Foram milhares de anos que isso aconteceu. Vai desde o período em que vem o primeiro concílio o concílio de Laodiceia, não, o concílio de Nicéia, 325 da era cristã, até a Revolução Francesa em 1789. Essa janela de tempo é a janela de tempo no qual ocorrem muitas perseguições. Os cristãos, desde o começo, perseguiam as pessoas, desde o começo. Tocaram fogo na Biblioteca de Alexandria, já no início do século IV, então, século V. Eles são, portanto, assim, bem complicados desde o princípio. Então, a ciência e a filosofia desenvolveram um ódio à religião. Quando eles tiveram a oportunidade, eles arrancaram a religião do ideário humano e disseram: nós não permitiremos mais que o homem creia em mais nada. O homem não acreditará em mais nada, porque é a crença em algo de espiritual que faz o homem ser escravo, que faz o homem ser manipulado pelo poder religioso. Então aqui, nesse momento, quando acontece a ascensão do ateísmo, ocorre um desvirtuamento da realidade espiritual das criaturas. E o interessante disso é que durante toda a história da humanidade, nós caminhamos acreditando em alguma coisa. Foi exatamente na hora que veio a Revolução Francesa que, pela primeira vez na história, a sociedade, pelo menos do Ocidente, vai decidir viver sem Deus. No livro A Gênese de Allan Kardec, publicação da Federação Espírita Brasileira, no capítulo 18, no item 9, está dito aqui que o fenômeno a partir do qual a gente vai observar uma mudança na história da humanidade se deu há quase 100 anos. Ele diz aqui, a transição planetária começou há quase 100 anos. Se fizer as contas, bate na Revolução Francesa. Nesta outra obra, chamada Obras Póstumas de Allan Kardec, estou aqui com a edição do ID, Instituto de Difusão Espírita, capítulo 31 da segunda parte, mensagem chamada Regeneração da Humanidade, no parágrafo número 21, ela vai dizer que a transição planetária começou há 1 século. Então, foi exatamente aqui, no momento da Revolução Francesa, que inicia o período da transição planetária. E o ateísmo assume o controle do pensamento humano. A partir daí, todos os pensadores seriam materialistas, todas as ideias seriam materialistas, as academias se tornariam materialistas, os ambientes de estudo, as faculdades, as universidades, os locais de estudo, todos seriam materialistas. Nós iríamos avançar para uma realidade em que a religião, a fé, a espiritualidade, tudo que se relacionasse ao espiritual seria perseguido. Começa o período da transição. Número 2. Segundo momento da transição planetária, chama-se a encarnação maciça dos endurecidos. Espíritos profundamente perturbados, desequilibrados, completamente desorganizados emocionalmente, terão a permissão para encarnar na Terra nesse período.
Não é que eles não encarnassem antes, eles encarnavam, mas eles encarnavam com um conta-gota, sabe? Tinha um conta-gota, aí pingava um, depois pingava o outro. Quando chegou a hora da transição, a espiritualidade tira a tampa do conta-gota e derrama o frasco. Então nasceu tudo, dá até um bocado para vir, tá? Ainda não veio todo mundo não, mas já veio um bocado. É porque vocês são muito novos, vocês não sabem, mas não era assim o mundo antes. O mundo mudou muito nos últimos 50 anos. Pai do Vicente sabe disso, que é dessa época. O mundo mudou. Nos últimos 50 anos as coisas mudaram profundamente por conta do acentuado número de entidades profundamente perturbadas que nasceram entre nós. O que essas entidades perturbadas elas trazem para serem perturbadas? Está na página 39 do livro Ceareiros de Volta, uma mensagem assinada por Albano Couto. Lá ele diz que essas entidades estão vinculadas a 3 tipos de problemas. Primeiro, um acentuado interesse nos bens da terra, em dinheiro, posse, destrói o meio ambiente, mata os outros se for preciso. Eu quero dinheiro, poder, riqueza, eu quero poder ter dinheiro muito, só presta se for muito. Então as pessoas ficam profundamente perturbadas por dinheiro. Esse é o primeiro, esse é só o primeiro. Vocês estão vendo alguma coisa assim na terra hoje? Não? Tá, ótimo. Segundo, uma ambição desmedida por mandar nos outros, criar regimes autoritários, vontade de mandar, o orgulho, não é o egoísmo, é o orgulho. Eu nem quero tanto dinheiro, eu quero é mandar nos outros. Que o bom é mandar nas pessoas, sentar num trono para mandar em quem me obedece. Então esse é o segundo, chamado fantasma da mente. E o terceiro, o sexo desregrado, o desequilíbrio no campo da sexualidade. São as 3 áreas que eles atuam. Essas entidades estão entre nós e elas eram previstas no Apocalipse. No Apocalipse, do capítulo 19, tem uma menção a eles, diz assim: e no final dos tempos, que é como nós estamos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Felizmente é só um pouco de tempo. Então convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Não precisa ter medo, porque o Satanás já está entre nós. Então pode ficar tranquilo, que eles já estão aqui, é só ligar a televisão, que você vai dizer, meu Deus, não é possível, é um absurdo. É um absurdo mesmo. Então é a chegada dessas entidades. Esse é o segundo sinal. Isso já aconteceu, continua acontecendo e ainda vai acontecer para frente, porque nem todos os perturbados desceram. Para que eles vêm, pelo amor de Deus, se são gente tão perturbada? 5 razões. Primeira, para que eles tenham a chance de mudar, porque eles também são nossos irmãos, gente. Precisa dar uma chance para que eles mudem. Se eles não vierem, Pedro, o mundo se transforma e eles perdem a oportunidade. Então deixa eles virem. Quem sabe alguns deles não se transformam. Então eles vêm por eles. Essa é a primeira razão. Razão número 2 é por conta de nós. Por quê? Porque muitos de nós, quando vemos as ideologias loucas, a gente diz assim, gente, mas eu gostei desse negócio, eu vou me juntar com eles. E aí quando você vê, você está doido igual a eles. Já viram, pessoal, que é doido igual a eles? Então, eles vêm com as ideologias loucas para ver se a gente se apaixona por elas e se joga junto. Eles criam as coisas mais absurdas e as pessoas dizem, eu gostei, eu acho que eu vou me ligar a isso. Então, isso é para a gente se revelar. Terceiro, é para que eu me mostre quem eu sou, porque às vezes, diante da ideologia louca, eu não digo assim, nossa, eu gostei, ao contrário, eu digo, meu Deus, eu odiei isso. E só tem um jeito da gente resolver esse problema, tem que matar todo mundo. Se você acha que para resolver o mal da terra tem que matar os maus, você está se revelando como imaturo emocionalmente.
Porque só os imaturos é que acham que a gente resolve o mal matando os outros, porque o cara desencarna e volta de novo. Aí lá vem ele de novo, todo torto numa próxima existência, para a gente ter que trabalhar com ele, tentando arrumar a pessoa, e o tempo menor. Então a gente não deve sair por essa via. Quarto, a quarta situação, por causa de nós também, para medir a nossa perseverança. Porque tem muitos de nós que dizemos assim, estou cansado disso já. Isso é igual enxugar gelo. A gente faz hoje, amanhã tem que fazer o dobro, isso não resolve nunca, o mundo está perdido, na verdade. Você já nem adianta tentar, o mundo já acabou, não tem mais como, larga a mão e tal. Então existe, de certa maneira, uma crença de que não adianta mais lutar. E muitos perderam a fé na transformação da humanidade. O que a doutrina espírita diz é o seguinte: o problema não é a transformação da humanidade, é a minha transformação. Então, quando eu desisto de lutar, na verdade eu estou desistindo de mim mesmo. Eu estou revelando quem eu sou. Então, eu revelo quem eu sou quando eu me apaixono pela loucura. Eu revelo quem eu sou quando eu odeio a loucura. E eu revelo quem eu sou quando eu abandono o bem por conta da loucura. E diz no Evangelho de Mateus: e no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. É esse negócio aqui. A desistência do bem, porque eu percebo que o mundo está, na nossa visão, perdido. E tem a quinta, que é diante de tudo isso eu entender, eu vou me esforçar para salvar o outro, mas na verdade eu quero salvar a mim mesmo, da indiferença, do desamor. A quem eu tenho que salvar é a mim, através do outro. Eu vou ajudá-lo para que ele saia. Mas o grande objeto de transformação não é o outro, eu não tenho governança sobre a vida do outro. Então eu vou trabalhar para que eu me liberte do meu processo de desamor. Então, esse segundo ponto, que é a encarnação dos maus, aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer, e a gente se prepare para conviver com gente doida por mais tempo ainda. E não pode nem se abraçar com a loucura. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Eu vou ser mais claro. Baile funk. Aí tem um pessoal que diz: gente, eu gostei disso, eu vou voltar lá. Então cria-se um movimento estranho e as pessoas se apaixonam por aquilo e se revelam durante esse momento. Aí tem um outro grupo que diz: isso é um absurdo, tem que chegar lá, tem que matar todo mundo. Também é imaturidade espiritual. E o outro que diz: rapaz, a gente já perdeu essa guerra, larga para lá, deixa para lá. Se eu fizer isso, eu estou abandonando a mim mesmo. E no fundo é conviver sem se desesperar, sem enlouquecer, guardando a nossa lucidez no mundo em que a gente vive. Cadê? Terceiro ponto que a gente tem de desequilíbrio terceiro ponto que a gente tem dos sinais da transição planetária. O primeiro, a ascensão do ateísmo. O segundo, a encarnação maciça dos maus, dos loucos, os endurecidos, os perversos, os cruéis, os indiferentes no bem. As almas mais endurecidas do nosso planeta estão encarnando. Parte encarna para perturbar e parte fica do lado de lá, vai, assodando as pessoas para seguirem as ideologias loucas. E o terceiro é a encarnação dos bons. Porque junto com a encarnação dos maus, também se dá a encarnação dos bons. Nós não temos na Terra somente uma encarnação maciça de entidade perturbada. Nós temos também uma encarnação de espíritos benfeitores que vêm para ajudar. Não se alegre muito, porque os maus vêm aos milhões. Esse vem às dezenas. Eles não são muitos. Porque se eles forem muitos, eles vão fazer o trabalho que é nosso, não pode? Quem tem que fazer é nós.
Nós é que temos que fazer. Somos nós que temos que empreender o processo de mudança do planeta. Então tem que ser pouquinho mesmo. Vem pouquinho para nascer num lugar, aí ele influencia aquelas pessoas, aí nasce um outro lá longe. E é assim, eles influenciam e nós temos que, da nossa própria vontade, decidirmos seguir as ideias que eles propõem. Então aqui nós temos a encarnação dos bons. Então vem a ascensão do materialismo, a encarnação maciça dos maus, a encarnação dos bons, e tem a quarta. Eu não quero que ninguém se apavore com o quarto. A quarto é chamado de o império do mal. O império do mal. Porque a ascensão do materialismo é só a ascensão do materialismo. É só o momento em que o materialismo ele se apresenta e tenta se impor como ideologia. Só que a vinda do materialismo, somada com esse monte de gente perturbada, e a tentativa de corrigir sem que ninguém queira, resulta no império do mal. Nós estamos vivendo, neste período, a fase do império do mal. E a gente percebe isso porque está tudo de ponta cabeça. Já perceberam que está tudo de cabeça para baixo? O certo virou errado, o errado virou certo. As pessoas validam todas as coisas mais esquisitas. Você diz, não é possível. É o império do mal. Isso é uma sinalização de que nós estamos vivendo o período da transição planetária. Essa convulsão. E no livro A Gênese, quando Allan Kardec trata sobre essa questão, ele diz o seguinte, que a transição planetária, ela não é, na verdade, uma mudança geológica que as pessoas às vezes acham. Olha, na transição vai ter um tremor de terra e aí o mundo vai voltar a ficar em pé, que o nosso planeta ele gira deitado assim, com 23 graus. Então vai acontecer um negócio que ele vai ficar em pé. Não pode, gente. Se o planeta ficar assim, com um eixo vertical, é o caos. Se ele mudar 1 milímetrozinho de subida, já é um problema. Se ele mudar 1 grau, é uma desgraça. Se ele mudar 1 minuto, é uma coisa. Se ele mudar 1 segundo de minuto de grau, o nosso planeta já sente uma tsunami, um terremoto, um maremoto. Não dá para mudar. Então pode esquecer essas coisas que a gente fica assistindo, que o Sol vai esquentar o núcleo do planeta, ele vai explodir, e as pessoas vão fugir para a Amazônia, porque todos os países da Europa vão ser idos para o fundo. Porque... Na Gênese, Kardec diz, não são as entranhas do planeta que irão se movimentar. O que caracteriza a transição planetária são as guerras ideológicas. Não são as guerras físicas, não são pestes, pandemias, guerras. Gente, guerra sempre teve, pandemia sempre teve, tudo sempre teve. E não era transição. Então não é um terremoto, ou teve um terremoto na Turquia, então agora vai. Segundo o que a doutrina espírita diz, não são coisas materiais que vão identificar que nós estamos na transição. É a convulsão do pensamento humano. A guerra não é de soldados, é de pessoas. O campo de batalha não é um terreno físico, é a internet, onde as pessoas brigam, se agridem, se ofendem. Aí elas não podem matar os outros, elas cancelam e elas excluem as pessoas, e aí gera um fenômeno de adoecimento muito grande da sociedade. Então esse período agora chamado de império do mal é esse período de perturbação sem fim, que a gente tem a sensação de que o mundo vai se acabar desse jeito, mas não vai, isso vai passar. Isso vai passar, é só um período de tempo. Durante a transição planetária, isso vai acontecer. Quinto período, eu falei ascensão do ateísmo,
Encarnação dos maus. Encarnação dos maus. Encarnação dos bons. Deu branco. Império do mal. E agora o quinto. Não se preocupem com o quinto. Amém. O quinto chama-se período dos testemunhos. Vai começar. Tá? O que é o período dos testemunhos? É o momento no qual nós iremos dar o nosso contributo para a transição planetária. A gente ainda não está dando, mas nós iremos dar. Sim, vai ser o período fortíssimo aí dos nossos testemunhos, tá? E a gente vai enfrentar desafios enormes em virtude da necessidade da mudança que a Terra vai atravessar. O período de testemunho, ele vai se alongar para a nossa próxima existência, porque certamente nós não vamos encarnar no Brasil na próxima, a gente encarna no outro canto, nós vamos nos espalhar pelo planeta. Então esse vai ser um período bem difícil para nós, e vai ser o momento em que a gente vai demonstrar que a gente de fato está querendo que as coisas de maneira correta aconteçam. Aí nós temos o sexto, passa 5 para lá. O sexto período é o período da chamada migração planetária. O que é a migração? É o momento em que os espíritos irão ser retirados da Terra. Já começou também, mas vai demorar para terminar. Então é a etapa em que as entidades irão sair. Quem sai da Terra? Sai apenas os maus não tocados pelo bem. Quem for mau e for tocado pelo bem não sai. Os maus tocados pelo bem saem do planeta. Os maus tocados pelo bem ficam na Terra, mas vão para outros lugares do planeta dar testemunho. Para outros lugares que estejam pior do que aqui. Então, por exemplo, seu sobrenome é de que lugar, meu filho? Escala, Líbano. É Líbano? Tu vai voltar para lá. Vai. É o teu destino. A Ellen vai voltar para onde, Ellen? De onde sua família é, minha filha? Portugal. Hã? Então, você... Não, quem... Assim, ai, meu Deus, eu vou para a Europa. Gente, a Europa vai ficar pior do que outro lugar do mundo. Daqui a uns 50 anos ela vai estar bem ruinzinha. Então, oi? Não, olha, o Brasil vai precisar de gente aqui. Mas analisem comigo, por que o governador planetário botaria todo mundo num lugar só? Não tem sentido. Ele não é governador do Brasil, ele é governador da Terra. Por que você botaria todo mundo num canto só se você governa a Terra? Está na cara. É porque aqui é um centro de formação de mão de obra. Nós estamos sendo formados. Para quê? Para ficar aqui? Para ir embora, gente. A lógica é essa. Você reúne todo mundo neste lugar, forma essas pessoas e na próxima encarnação você espalha essas pessoas pelo mundo. Vocês nunca ouviram dizer que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Faz sentido, doutor? Se o Brasil é o coração, o mundo é o corpo. Eu vou fazer uma pergunta técnica para ele agora. Qual é o papel do coração para o corpo? O que é que o coração faz? Bombear o sangue para o corpo. O papel do coração é bombear sangue para o corpo. Nós somos as hemácias. Cada um de nós é uma hemácia, um glóbulo vermelho, que vai pegar o oxigênio do amor e vai levar para outro canto. Ninguém vai ficar no coração. A gente está no coração porque ele está fazendo... Está no período de diástole. Ele está enchendo de sangue e depois ele vai pulsar. E a gente vai se espalhar por todo lugar. Tem sentido na Polônia não ter livro espírita? Como é que esse pessoal vai estudar sem literatura?
Tem que ter. Então, muitos de nós iremos ser espíritas em outros lugares do planeta. Outros iremos ser católicos, protestantes, em outros, muçulmanos, em outros lugares do planeta, em que a gente vai levar uma ideia diferente para dentro das religiões. Porque as religiões não precisam se converter em espíritas, mas elas precisam ter uma visão humana do que são. Então, se de repente eu mando o Pedro para o Líbano de volta, para ele nascer no sul do Líbano, ali na região do Hezbollah, aí ele vai nascer muçulmano, e ali ele vai levar, não gente, não pode ser assim, dentro daquele espaço. Eu já conversei com a Sam, disse, eu já escolhi para onde eu quero ir para a faixa de Gaza, eu quero ir para lá. E aí ela disse, então você vai sozinho. Por quê? Porque a gente tem que ir para outros lugares. Agora veja, não é só para o ambiente religioso. Tem muitos de nós que vamos nascer da educação, outros vamos nascer, no ambiente da filosofia, outros vão nascer na ciência, vão ser médicos. Já pensou um médico com uma visão mais espiritualizada? Não precisa ser espírita, mas só uma visão mais aberta, mais humana. Isso é fantástico. Imagina você ter um ambiente político onde as pessoas tenham uma visão mais politizada. O Vicente vai ficar no Brasil. Vicente vai para o Planalto Central, vai ser deputado federal lá. Vai. Né? Então a gente precisa de gente em todos os lugares. Então agora você está preparando essa turma para o período do testemunho, em que eles serão espalhados sobre o planeta. Então isso tudo é o grande momento que a gente tem, né? A gente vai perceber aí toda uma preparação. A espiritualidade fez isso. Logo depois da ascensão do materialismo, logo depois disso, foi a chegada da doutrina espírita para nos preparar para atravessar o período da transição. Então, depois da Revolução Francesa, veio a mensagem espírita para que a gente atravessasse esse período de maneira mais tranquila. Então, após o período de testemunho vem a migração. Quem não conseguiu vai migrar. E essa migração vai produzir em nós a possibilidade da Terra melhorar. Então tem muita gente que diz assim, não tem como a Terra melhorar. Está cada vez pior. Tem mais gente doida, como é que vai melhorar se está cada vez pior? É porque, na verdade, tem uma pessoa que toma conta da torneira e que decide quem encarna e quem não encarna. Se os espíritos que controlam isso disserem, não, a partir de agora não vai mais encarnar esse pessoal, vai encarnar só uma outra espécie, se eu pudesse assim dizer, espírito de um outro padrão espiritual, automaticamente a Terra evolui. Então, cadê os 5? Depois do período do testemunho, veio o período da migração planetária. E a migração planetária vai levar o último período, que é a implantação da regeneração. Aí pronto, fechou a chamada transição planetária. Nós encontramos aqui, tu já pode ir, nós encontramos aqui o mecanismo do desenvolvimento. Só que quando a gente olha por esse lado, a gente está vendo o plano do que está acontecendo. Só que nós estamos... Deus seja louvado. Abre para mim, minha filha. Põe. A gente está vendo o plano. Por que eu quis mostrar o plano? Para que a gente não perca as esperanças. Para que a gente não fique muito aflito com as coisas que estão acontecendo. Sabendo que isso vai passar. Porque a sensação que a gente tem parece que só piora e não vai acabar nunca. Isso tem término, isso vai acabar. Além do que, nós também somos espíritos imortais. Então, por mais difícil que seja,
nada pode nos destruir. Nós somos indestrutíveis, somos almas imortais. Resultado: nem todo mundo da nossa humanidade tem essa leitura que o Espiritismo nos dá. E no livro O Homem Integral, segundo volume da série psicológica de Joana de Ângeles, Joana faz uma análise da sociedade e identifica 4 tipos de pessoas na nossa sociedade de hoje. Por quê? O materialismo veio e arrancou do coração do homem a fé, esmagou as crenças. Experimente dentro do ambiente acadêmico falar de religião, você é ridicularizado, as pessoas debocham de você. Mas por que as academias são tão avessas à religião? Por conta do período em que elas foram perseguidas. A ciência e a filosofia foram muito perseguidas pela religião, então elas têm uma rejeição absurda por ela. Elas não querem conversa com a religião, porque elas entendem que a religião foi o grande manipulador da humanidade. E aí, por isso, a ciência, tudo que é espiritual, ela vê com, não quero nem experimentar, então não quero. Ela tem medo da religião, ela não gosta. E a nossa juventude, quando ela adentra o ambiente acadêmico, ela muitas vezes ela é profundamente perseguida se ela tiver algum tipo de conceito religioso. E em função da pressão, muitos acabam cedendo e dizendo, não, eu vou admitir o que está dito lá e para não ser perseguido é melhor eu concordar. E as pessoas até mudam seus pontos de vista e se tornam também materialistas. E esse é um processo de contágio progressivo, em que as pessoas vão acreditando que a vida é somente material, que não existe vida depois da morte, que tudo tem que ser buscado aqui. Vocês veem como as pessoas estão preocupadíssimas em ter felicidade do lado de cá? Está todo mundo muito preocupado em ter tudo do lado de cá, tudo. Então a pessoa quer ter riqueza, prosperidade, beleza, não quer envelhecer de jeito nenhum. Por que ninguém quer envelhecer? Porque como não tem na cabeça deles vida após a morte, se elas envelhecerem, elas vão morrer, vão desaparecer. Então não posso envelhecer. Então eu preciso ser jovem o tempo todo. E as pessoas se desesperam com a velhice, se desesperam, entram em pânico com a possibilidade de ficarem velhos. Nós estamos loucos para ter dinheiro, sucesso, poder, riqueza. Então a gente quer a casa mais bonita, carro mais bonito, o marido mais bonito, a esposa mais bonita. Nós queremos ter ao nosso lado todos os ingredientes do sucesso. Quero ter muitos seguidores no Instagram. Quero ser uma pessoa onde eu passo, todo mundo me vê. E isso é um negócio complicado, porque a gente está adoecido. A gente só não sabe o quão doente nós estamos porque a gente está tomando medicação. Experimenta, Ellen, suspender toda a medicação tarja preta por 1 ano, de todo mundo, no mundo inteiro. Imagina como é que vai ficar o planeta. Hoje as pessoas estão no sinal, o outro bate o carro dele por trás, ele sai do carro e diz assim, ficou lindo o amassado. Moço, muito obrigado, porque esse amassado ficou igual uma flor. Eu me apaixonei, vou botar até uma foto, postar no meu Instagram do amassado, ficou lindo. Tira a medicação para ver. Então nós não sabemos o quão doentes nós estamos, porque está todo mundo medicado. Para saber quem nós somos, tem que tirar a medicação, para saber o quanto eu estou hoje aflito por conta das questões do presente. E muitos de nós estamos vivendo isso em função dos problemas que a nossa sociedade nos impõe, de riqueza, prosperidade, sucesso. A pessoa tem que ter todo o sucesso do mundo. Complicado, muito complicado.
E aí Joana de Ângeles, olhando esse quadro, ela diz o seguinte: é possível identificar 4 tribos de pessoas na Terra hoje. Primeiro grupo é formado por pessoas que estão desejosas de ter toda a riqueza do mundo. Então ela não pode dormir, porque se ela dormir, ela não vai passar no concurso público, que na hora que ela dormir, o concorrente dela vai ler a questão que vai cair no concurso. E como ela está dormindo, ela não leu. Então ela tem que não dormir para ler a pergunta e guardar a resposta. Então ela nem pode conviver com os filhos, porque ela tem que estudar. Então não convive com o filho, não convive com o neto, não convive com o marido, não convive com o pai, com a mãe, porque está estudando. E é aquele desespero, porque eu preciso progredir, eu preciso ter dinheiro muito para eu poder comprar tudo o que eu quero. Esse é o primeiro grupo, tá? Eles estão desesperados para ter tudo que a terra pode oferecer. Exatamente por essa situação em que o indivíduo está extremamente desejoso de ter as coisas e demora para a gente ter as coisas, eles desenvolvem um transtorno chamado ansiedade. O que é a ansiedade? É a impaciência da criatura diante da realidade. Então eu não queria ter a família que eu tenho, não queria ter o pai que eu tenho, eu queria ter dinheiro mais, eu queria ter... A minha realidade me sufoca. Meu Deus, eu queria estar no outro canto, eu queria estar... Não, é possível, eu não posso. Eu tenho... E isso vai gerando estados de desequilíbrio, em que a pessoa desenvolve, em função disso, uma busca desenfreada pela pretensa felicidade, desenvolve o fenômeno da chamada TAG, chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que desemboca lá na frente na síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um negócio muito complicado, porque quando a pessoa tem um episódio de síndrome do pânico, não adianta conversar com ela, está em surto. Não adianta. Você vai só cuidar para esperar o surto passar. E a literatura diz que um surto de síndrome do pânico costuma demorar até 20 minutos. Você tem que ficar com a pessoa para ver se ela passa do surto, para você depois poder organizar emocionalmente essa pessoa. Esse processo de ansiedade é tão grande, o desespero de ser feliz materialmente é tão grande, que quando as pessoas percebem, o mundo está inteiro nas costas dela, porque ela acorda de manhã, ela tem que fazer almoço para as crianças, fazer café da manhã, levar o menino na escola, aí ela sai para trabalhar, mas ela tem que voltar para depois arrumar a casa, fazer à tarde os trabalhos das crianças e depois ela tem que arrumar, cuidar do marido e tem que estar bonita, tem que ir para a academia, ela não dá conta e daqui a pouco ela surta, porque é muito peso sobre os ombros dela. E quando ela começa a perceber que ela está sendo muito cobrada, ela começa a enfrentar estágios muito complexos de ansiedade, e isso pode produzir desejo de desaparecer, porque eu não dou conta da minha rotina. E o desejo de sumir se transforma em ideação suicida. Então, da onde vem a ideação suicida? Ela vem também dos quadros críticos de ansiedade. A ansiedade precisa ser contida para que ela não desemboque lá na frente no aumento das taxas de suicídio. Situação número 2. Isso é só a primeira tribo. A segunda tribo do presente diz assim: eu não sou inteligente para passar no concurso público. E também nem sou bonito para poder arranjar uma pessoa que me queira. Na verdade, ninguém me quer, sabe? Porque eu sou muito feio, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Além de tudo, eu sou burro, né? Então, eu sou burro, sou feio, sou pobre. Não tenho a menor perspectiva de ter sucesso. Nasci para ser um miserável lascado mesmo.
todo mundo tem, sou eu que não tenho, porque a vida é para os outros, não é para mim. Eu sou um infeliz mesmo. A minha vida, não sei nem por que eu existo, na verdade. Não sei qual é o sentido de eu estar aqui, que eu só vivo pobre como eu sou, vou ficar velho, vou morrer. Então, meu Deus, não sei nem qual é o sentido de tudo isso. E esse segundo grupo de pessoas desenvolve depressão. O primeiro grupo desenvolveu ansiedade. O segundo grupo vai desenvolver depressão. O primeiro grupo desenvolveu síndrome do pânico. O segundo grupo, no agravamento, desenvolve vazio existencial. Não sei qual é o sentido da vida. Eu levanto de manhã, eu olho e digo, meu Deus, não sei por que eu vivo. Por que eu não morro logo? Não tem sentido eu viver. Não tem vida após a morte, não tem nada. Então veja, a descrença rondando a mente das criaturas e promovendo, em função da perturbação que promove, as ideações suicidas. Então o primeiro grupo, quando agrava, pode ir para suicídio. A depressão, quando agrava, também leva para o suicídio. E com muito mais frequência do que a ansiedade. Recentemente, os cientistas fizeram um experimento muito curioso. Olha essa, Pedro. Isso é interessante. Olha essa, Ellen. Interessante. Eles pegaram um grupo de pessoas que estava usando droga, pessoas envolvidas com o uso de drogas, e administraram nessas pessoas medicação antidepressiva. O que aconteceu? Diminuiu o interesse pela droga. E eles estão concluindo que o que leva à drogadição é depressão. Por quê? A minha vida é muito ruim, aí eu me drogo para que eu saia da minha realidade. Então, por exemplo, você tem 2 filhos. Você tem uma filha que é depressiva e você tem um filho, também adolescente, que é usuário de drogas. A menina que é depressiva, você diz, minha filha, papai vai levar você no médico, vamos embora, vou levar no psicólogo, levar no psiquiatra, ele vai receitar alguma coisa, vamos lá, você vai melhorar, vou colocar você num canto para você se divertir, saia disso, grupo de apoio. Por quê? Porque ele enxerga que ela é depressiva e ele quer ajudar. Aí o menino chega, aí diz, você é diferente da sua irmã, você é um vagabundo mesmo, você é um drogado, você é um irresponsável. Ele não consegue ver que o garoto também é depressivo. Só que a menina está usando droga lícita e ele está usando droga ilícita. Mas o objetivo dele na busca da droga ilícita é sair do processo de depressão. Ele nem sabe que ele é depressivo, mas quando ele se sente mal, ele procura a droga, porque é o gatilho para que ele procure sair do estado de tristeza que ele se encontra. Ele vai, usa a droga, se estabiliza. Então, ele se compensa na droga. Resultado, nós estamos precisando fazer urgentemente uma revisão sobre o que a gente de fato tem como propósito no tratamento da questão da drogadição, no acolhimento das pessoas em processo de depressão, porque essa depressão, se não cuidada, avança, agrava e pode conduzir também ao aumento das taxas de suicídio. Eu confundo vocês com o que eu estou dizendo? Está claro? Tranquilo? Terceiro grupo. O terceiro grupo diz assim, eu não tenho interesse igual esses malucos que ficam ansiosos aí para querer ter tudo do mundo, ter o corpo perfeito, ter o marido perfeito, ser rico. Eu não quero isso para mim. Deus me livre. Vou me matar para querer ser rico? Está aí uma coisa que não me mexe. E eu também não sou igual a esses loucos que estão se deprimindo porque o mundo não gosta deles, porque eles são feios, porque eles são pobres. Eu também não vou deprimir. Então é um grupo que ele nem está buscando ansiosamente
a riqueza do mundo e nem está desesperado pelo fato de que ele não alcançou a condição de riqueza. Ele não está depressivo. Esse terceiro grupo ele tem uma terceira linha de raciocínio. Ele diz o seguinte: sabe por que eu não quero a riqueza que a sociedade dá e nem vou deprimir por conta dessa sociedade maluca? Sabe por quê? Porque eu odeio vocês. Eu odeio essa sociedade mentirosa, essa sociedade ridícula, porque eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe, eu odeio meu corpo, eu odeio minha família, eu odeio a sociedade, eu odeio Deus, eu odeio tudo. A única coisa que eu não odeio é odiar. Então eu gosto de confrontar, eu gosto de escandalizar, eu gosto de causar, eu gosto de agredir. Então eu me visto de uma maneira que eu agrida, eu uso meu corpo de maneira que eu agrida, porque eu odeio vocês, eu não gosto desse padrão de vida de vocês, eu odeio essa sociedade ridícula, hipócrita, mentirosa, cheia de pessoas perversas. Eu odeio todos vocês, eu quero que vocês morram. Esse é o terceiro grupo. Os inadaptados, os rebeldes, os que fazem a ruptura com todos os padrões que a sociedade tem. A sociedade quer que eu me comporte como? Assim? Pois eu serei ao contrário, eu serei desse jeito, exatamente para que eu mostre para eles que eu não aceito padrão, eu não aceito regra, eu não aceito nada. E como eles vivem em uma sociedade sem Deus, não tem regra. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu não vou prestar contas a ninguém. Eu posso me prostituir, eu posso me drogar, eu posso viver da maneira mais absoluta possível, eu posso agredir meus pais, posso botar meus pais para fora de casa, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu odeio vocês. Ficou claro o terceiro grupo? Esse terceiro grupo também se suicida. Porque a vida também não tem sentido. Não há sentido em viver. Todos esses três grupos, eles não acreditam em nada após a morte. Então a vida não tem muito sentido para eles. A vida é uma sequência de coisas que no fim só vai levar à velhice e à morte. Então para que eu vou querer viver? Então eles são estimulados a promover um processo de ruptura. As redes sociais estão cheias de grupo de haters, cheia de pessoas que odeiam, e elas se desafiam na rede. Mostra que você realmente odeia essa sociedade, te mutila e mostra para nós, e a pessoa filma se mutilando, se enforcando, filma o próprio suicídio. É uma sociedade muito adoecida que a gente está vivendo. Em alguns países da Europa já está agora autorizado o suicídio assistido, já viram? A pessoa programa quando é que ela quer se suicidar. Ela está enfadada da vida, ela vai no hospital e agenda o suicídio dela. Então ela marca, vai para lá, ela se interna, a família vai, ele se deita, coloca a medicação no braço, e aí a família está ali, ele conversa, se despede, aí ele aperta um botão, a medicação desce, ele se suicida. No Canadá, agora recentemente, nesse ano de 24, desde março desse ano, está facultado o suicídio assistido para depressivos. Então, se eu estou depressivo, eu vou lá e me inscrevo.
Antes era só para idosos, né? Sou idoso, sou paciente terminal, tenho uma notícia de uma doença grave, aí eu vou lá e me inscrevo para me suicidar. Por quê? Porque eles não têm visão de vida após a morte. Eles não compreendem isso. No livro Obras Póstumas, naquela mensagem que eu comentei, mas eu vou repeti-la, capítulo 31 da segunda parte, cujo título é Regeneração da Humanidade, no capítulo 20 dessa mensagem, diz uma coisa muito importante. Lá diz assim: no período da transição planetária, a loucura será tamanha que os níveis de pessoas com transtornos mentais alcançará percentuais nunca antes imaginados. Já estão vivendo isso, tá? Nós nunca tivemos tantos transtornos emocionais como temos hoje. Isso está escrito, que na transição planetária o transtorno emocional alcançaria níveis nunca antes vistos. Segue o texto. E por conseguinte, a taxa de suicídio alcançará níveis que nunca antes tivemos. Já está acontecendo. As taxas de suicídio hoje, elas são bem maiores do que as eram nos anos anteriores. Existe um estudo feito por Max Weber do suicídio na Europa no século XIX. É interessante estudar porque ali está o que Max Weber via como problema de suicídio. As taxas bem menores do que hoje. Hoje muito pior. Por quê? Por causa da falta de fé. A fé era um instrumento que defendia as pessoas do enlouquecimento. E na hora que a Revolução Francesa arrancou a fé, arrebentou com a sociedade. Destruiu. Esse mesmo parágrafo 20, ele vai falar 4 coisas. A primeira é que o adoecimento mental vai aumentar, já aconteceu. A segunda é que, consequentemente, o suicídio encontrará taxas muito mais elevadas do que as de hoje. Está acontecendo. Terceira, e o suicídio será tão frequente que as próprias crianças se suicidarão. Quando isso foi escrito em 1866, que é de quando essa mensagem é, não se imaginava a criança se suicidando. E hoje nós temos suicídio de crianças. A automutilação cresceu 900% nos últimos 10 anos. Vocês sabem o que é a automutilação, né? Para quê? Para ninguém ver as marcas. Por que escuro? Para que o sangue não manche. E elas, na hora do intervalo, elas pegam o moletom pela ponta, assim, elas ficam segurando pela pontinha. Então, se você tem alguém, adolescente, que anda de moletom segurando assim na ponta dele, para a manga não subir, desconfie. E se for verdade, não se escandalize e também não queira gritar com a pessoa, que você só piora. Menina, você está se cortando, você é maluca. Não adianta, gente. Tem que ter muita tranquilidade. Você puxou, viu, filha? Vem cá, senta aqui. Fala para sua mãe, o que está acontecendo? O que foi que houve? Porque se a pessoa já está num processo de automutilação, para se suicidar, não é muito difícil. Então, se você avança para cima da pessoa com violência, com agressividade, a tendência é que essa pessoa se sinta menos motivada a ficar. Então tem que ter muita habilidade, porque quem se mutila não está brincando. Quem se mutila está dando um sinal fortíssimo de que essa pessoa é capaz, sim, de cometer o suicídio. As pessoas se automutilam porque elas sentem, quem se automutila é porque está num grau muito avançado de depressão, em que ela sente uma dor física, ela sente uma dor no peito. É uma coisa que quem não tem não consegue entender, só entende quem tem. A dor dói no coração, o coração aperta e ela sente uma dor física, numa coisa que não é física, mas ela sente dor. E por que ela se automutila? Para que a dor saia daqui e vá para outro canto. Então ela se corta para que a dor vá para a perna
e pare de doer aqui. Então, por isso que promove a automutilação. Ela não é para aparecer, para se mostrar. É um agravamento do processo depressivo. Pessoas também que são do modelo rebelde também se automutilam. Os inadaptados, escorta a orelha, tira nariz, serram os dentes, implantam bolas de silicone na cabeça. É uma tentativa de agredir, de ofender, de escandalizar, de causar. Também é um grande processo que indica o sofrimento emocional. Joana de Ângeles diz que toda pessoa que expressa violência sofre. Toda pessoa que está em violência sofre. Então a gente tem que ter essa habilidade de ver diante de uma pessoa violenta a serenidade de vê-la como alguém que precisa de ajuda. Se eu for querer ir com violência com quem é violento, fica pior. Então não adianta a gente entrar por esse viés. Mas eu disse que eram 4 coisas, só falei de 3. Eu disse que a doença mental ia aumentar. Eu disse que os suicídios iriam aumentar. Eu disse que as crianças se suicidariam. Está faltando a 4ª, não está? A 4ª. Diz lá, na sequência do texto: o agravamento será tamanho que naquela época muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados do número dos vivos. Antes de encontrar a morte, estarão riscados do número dos vivos. O que será isso, pelo amor de Deus? Walking Dead? O que será então? Vocês já visitaram uma Cracolândia? Vocês já viram aquelas pessoas ali? São verdadeiros zumbis. Elas ainda não encontraram a morte, mas estão riscadas do número dos vivos. Pessoas na viciação dos jogos, que passam às vezes até 16 horas por dia jogando, tem que pingar colírio no olho porque a pessoa fica obcecada pela tela. Os que estão num processo de viciação tamanho que não conseguem de forma alguma desenvolver qualquer atividade que não seja aquela que eles estão viciados. As viciações no campo da sexualidade, então, são aqueles que, mesmo ainda não tendo encontrado a morte, estão riscados do número dos vivos. Claro que a gente sabe que é recuperável. Não é uma tarefa fácil, mas é possível que você recupere alguém do mundo das drogas, de uma viciação extremamente severa. É possível, é possível. Então a gente não pode perder as esperanças, mas tem que entender que às vezes as pessoas não vão conseguir nessa encarnação sair. Então o nosso trabalho é de dar o apoio para que eles saibam que são amados. Não desistir, mesmo sabendo que não conseguirá o êxito que tanto busca nesta existência. Então a gente vai percebendo que a nossa sociedade, ela está atravessando esse período difícil como fruto do materialismo que tomou conta da nossa mente. O ateísmo está dando as cartas da humanidade hoje. As pessoas estão absolutamente avessas a tudo aquilo que é religioso. Só que tem um detalhe. O próprio ateísmo já percebeu que ele não dá conta de oferecer ao homem harmonia interior. Porque o materialismo, ele se apresentou como sendo a grande solução para a humanidade. No século XIX, ele disse, o homem sofre porque ele tem esse monte de regra, Deus, essas coisas. Vamos quebrar os tabus, tirar a religião, tirar a fé, e o homem sem Deus será muito mais feliz. Não deu certo. Tanto não deu certo que hoje, dentro do materialismo, vem surgindo uma corrente
que não quer falar de Deus, mas sabe que precisa de espiritualidade. É um negócio que não existia antes, mas hoje existe, chama-se autoajuda. Ao invés de dizer assim, não te preocupa, tem fé em Deus, Deus está cuidando da gente, a pessoa diz, fica tranquilo, o universo conspira a nosso favor. Isso é uma tentativa de dizer a mesma coisa de outras formas. Ao invés de dizer perdoa, porque vai parecer uma coisa de Jesus, amiga, joga para o universo, né? Joga para o universo. Então são estratégias alternativas de tentar equilibrar a criatura humana sem as perspectivas daquilo que a fé poderia nos oferecer. Exatamente por conta do sequestro da fé, nós perdemos a esperança nos dias melhores e isso gerou a ansiedade. Quando nós perdemos, por conta da fé, a segurança de que Deus estaria cuidando de nós, nós enfrentamos a depressão. E quando a fé nos roubou a certeza de uma regra e, portanto, nos tirou a temperança, nós ficamos desequilibrados desse jeito que nós estamos agora. Nós precisamos de um terapeuta para curar as nossas vidas. Nós precisamos de alguém para poder nos oferecer uma oportunidade de que nós entendamos o processo do entendimento do objetivo da vida. Exatamente por esta razão, pela necessidade da gente ter um terapeuta para cuidar da gente, é que o primeiro livro da série psicológica de Joana se chama Jesus e Atualidade. Porque você vai começar na série psicológica a fazer um tratamento terapêutico. E quando você vai começar uma terapia, a primeira coisa que você recebe, quando você vai fazer um tratamento, é o cartão de visita do seu terapeuta. Não é assim? Você chega no consultório e o seu terapeuta lhe dá um cartão de visita. Toma, isso aqui é o meu cartão. O livro Jesus e Atualidade é o cartão de visita do terapeuta que você vai ter, que é Jesus. No livro Jesus e Atualidade, Joana de Ângeles vai mostrar que Jesus possui as respostas para todos os problemas humanos da atualidade, Verônica. Todas as coisas que a gente passa, todas as dores que a gente atravessa, elas estarão trabalhadas dentro daquilo que a mensagem de Jesus nos oferece. A gente diz assim, eu sofro tanto de ansiedade. Existe em Jesus alguma fala para a ansiedade? Tem? Tem. Tem, porque Jesus dizia, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí, Bernadette, quando a gente fica muito aflito pela nossa vida, o Cristo diz, não vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Não valei vós mais do que as aves que não plantam, não semeiam, não colhem, não ajuntam, no entanto vosso Pai as alimenta. A gente fica muito preocupado com muitas coisas, então que a gente viva um dia por vez, que nós não sejamos tão aflitos pelo dia de amanhã. E para quem vive o drama doloroso da depressão, diz o Cristo, vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eis que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que o fardo de Jesus é leve? Porque a gente carrega muita coisa nas costas, carrega muita mágoa, muito ódio, muito ressentimento, muito rancor.
Nós carregamos muita coisa ruim que pesa na gente. Então a gente acaba levando um fardo muito pesado, que é o fardo da raiva que eu tenho, do ódio que eu tenho, da mágoa que eu tenho. Então na hora que a gente se aproxima de Jesus, ele diz, perdoa. Não, você perdoa, deixa. Aproximar-se de Jesus não é fisicamente, é aproximar as nossas vidas do ensinamento dele. Então, se você aproxima e você decide perdoar, todo mundo que já perdoou já deve ter visto isso. A gente, quando perdoa, nossa, parece que eu tirei um peso das minhas costas. Estou me sentindo super leve, dormindo melhor, a gente consegue ter mais leveza. Por quê? Porque nós não fomos programados para odiar. O ódio não faz parte do projeto divino. Então, por isso que a gente adoece, por isso que a gente fica mal, por isso que a gente não dorme, por isso que a gente envelhece, por isso que o nosso organismo dá uma série de sinais. A gente, quando tem um problema emocional, o nosso corpo todo reage fisicamente, a gente adoece. Os desequilíbrios emocionais, eles adoecem a gente, Carol. Eles destroem a gente fisicamente. Quem quiser se aproximar do que é que as doenças produzem no corpo, pegue o livro 6 da série psicológica, Autodescobrimento, uma viagem interior, é o nome do livro. Deve ter aí na livraria. Capítulo 1, capítulo 7, capítulo 10. Lá tem uma série de doenças e por que que isso produz? Gastrite. É porque a pessoa não consegue digerir os problemas que tem. Aí pega um outro problema lá, asma. O que que é? Aí tem lá. Tem umas 60 doenças lá. E o que que produz em termos emocionais para que aquela doença se manifeste em nós? E como é que eu me curo disso? O terapeuta é Jesus, o maior psicoterapeuta que a Terra já conheceu. Porque sua doutrina, ensinando o amor, permite com que nós entendamos o grande processo da vida, o grande entendimento da razão pela qual nós existimos. Nós vamos conhecer a encarnação, a reencarnação, a lei de causa e efeito, o entendimento do porquê nascemos, porquê minha família é complicada, porquê meu corpo é do jeito que ele é, porquê das limitações que eu possuo, porquê das minhas dores. E na medida que eu entendo minhas dores, vem em seguida a terapia do Cristo. Agora que você entendeu, perdoa. Agora que você entendeu, ama. Faz o movimento de libertação, supera a pequenez, olha para o alto, te vê como um ser imortal, te liberta da dor, da saudade dos que partiram, sabendo que aqueles que partiram antes de nós também vivem, nos aguardam, nos esperam. Então são tantas as consolações, são tantas as notícias espirituais que a gente colhe daquilo que a mensagem espírita nos oferece, que Jesus verdadeiramente é o terapeuta por excelência para todos nós e a melhor estratégia para que a gente viva neste mundo que a gente está. Porque são 4 os grupos e eu só falei de 3. Eu falei dos ansiosos, eu falei dos depressivos e eu falei dos inadaptados, dos rebeldes. Mas eu não falei do 4. O 4 são aqueles de nós que descobrimos que a vida é imortal, que elegemos Jesus como referência para as nossas vidas, que decidimos amar como regra de conduta, ainda que não sejamos amados, que decidimos fazer o bem, ainda que o outro não nos retribua, porque eu preciso cuidar do meu desamor. Se o outro não me entrega amor, a responsabilidade é dele, mas eu preciso amar. Mesmo que o outro não me entregue, eu preciso para ter saúde, para que eu tenha paz, para que eu consiga de fato promover
um aproveitamento da minha encarnação. Se eu não conseguir descobrir que o amor é o propósito da minha existência, se eu não conseguir acordar para o sentido mais profundo de tudo aquilo que a vida me pede, Ivo, se eu não conseguir fazer isso, eu vou perder tempo. Quando eu descobrir que existe Deus tomando conta das nossas vidas, e que eu me aproximar dessa lei de Deus, que eu diminuir o meu egoísmo e aprender a viver numa sociedade partilhada, com fraternidade, com inclusão, e quando eu conseguir viver o amor, vencendo o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho, eu ingresso na regeneração. Pode ser que a pessoa do meu lado não ingresse, mas eu já vivo em regeneração. Porque a regeneração, ela não é do planeta inteiro, ela é indivíduo a indivíduo. Nesta sala que estamos aqui, já pode ter pessoas que já estão vivendo no mundo de regeneração. Os que decidiram pelo amor, os que decidiram pela fraternidade, pelo perdão, já vivem, porque o corpo é o mesmo. Não tem diferença de corpo. É só dentro, é o software que muda, não é o hardware. Então, é quando eu decido pelo bem, quando eu decido pelo amor, quando eu decido que os ensinamentos de Jesus são a baliza para a minha vida, eu me transformo em regeneração. Então, a chamada que a doutrina espírita faz é essa. Que a gente não fique esperando que o mundo entre em regeneração para a gente ser bom. Porque ele será bom em função da mudança de cada um individualmente. É a mudança de cada um de nós que vai fazer com que o mundo se transforme. O mundo de regeneração, ele na verdade é formado de pessoas em regeneração. Não é o mundo que se torna e as pessoas se modificam, não. É a mudança de cada um de nós que vai se somando como uma pequenina lâmpada que se acende e que vai iluminando o planeta na proposta do Cristo, de que nós todos somos a luz do mundo. É dessa maneira que a humanidade muda. Um por um, como diz Emmanuel, palmo a palmo, coração a coração, eu me converto e eu já sou uma luz no mundo. O outro se converte e devagarinho o planeta vai mudando. Por isso que não tem data para acontecer, porque é uma tarefa de cada um de nós, Eurípides. É uma mudança do interior das nossas almas. É cada um decidindo por eleger na sua vida esse momento novo para transformar os nossos corações e aí então valorizarmos a vida por entendermos o magnífico propósito pelo qual o Senhor nos trouxe nesse período de transição planetária para que a gente ajude a implantar na Terra a regeneração. Nós vamos abrir um tempinho para perguntas, porque eu acredito que alguém possa ter dúvidas. E aí quem quiser perguntar, fique à vontade. Oi? Fazer intervalo primeiro ou não? Direto. Melhor seguir direto, que vai terminar que horas? Ah, é? O Eurípides está propondo se vocês querem fazer um intervalinho para a gente voltar. Querem? Levantar, esticar? Então, eu vou dar 10 minutos, sem misericórdia, e a gente volta. Tá bom? Se realmente humildade é diferente de orgulho e porque Jesus disse, eu sou humilde de coração, se a gente quando é humilde não se acha humilde, né? Naquele modelo, eu tenho orgulho de ser humilde, né? E por que Jesus disse que ele era humilde? É porque quando a gente tem verdadeiramente uma virtude, a gente não se envaidece da virtude que tem.
o Cristo consegue ser humilde e dizer eu sou humilde sem que isso seja uma vaidade. É como, por exemplo, existe no Evangelho uma passagem, inclusive ela aparece 4 vezes essa passagem, da mulher que vem lavar os pés de Jesus, derrama óleo nos pés dele, beija e se joga nos pés dele. Por que ele, sendo humilde, deixou que aquela mulher fizesse aquilo? É porque, na verdade, aquele é o momento terapêutico dela. Ele não se sente envaidecido por ela fazer isso. É como, por exemplo, um filho vem dizer para você assim: pai, eu quero lhe pedir perdão por o que... Não pede perdão para mim, não pede... Não, deixa ele pedir. É importante para ele pedir perdão. Não é para você, mas esse momento terapêutico é dele, em que ele vem, ele precisa dizer: pai, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz para você. Ele precisa terminar a frase, ele precisa chorar, ele precisa fazer contato com a dor dele, porque é terapêutico para ele. Quando aquela mulher vem e ela faz aquele ato de beijar os pés de Jesus, lavar os pés dele, ela está, na verdade, fazendo um momento terapêutico. E ele permite com que ela faça isso, porque é importante para ela, mas ele não estava se envaidecendo pelo que ela faz. É a mesma razão pela qual ele diz: eu sou humilde. Ele tem a virtude e isso não o envaidece. Imagina se você está dentro de um avião, uma pessoa passa mal, aí a aeromoça diz: um médico, por favor. Aí o outro diz: eu sou médico, mas eu tenho vergonha de dizer que eu sou médico, porque vai ficar todo mundo olhando, gente, olha, ele é médico. Não, eu sou humilde, eu não vou dizer que eu sou médico. A pessoa morre. Então, na verdade, a humildade não é você dizer, você assumir o que você é não se envaidecer daquilo que se é. Se eu sou e não me envaideço do que sou, eu sou humilde. A vaidade está em você achar que você é importante pelo fato de você ser daquela forma. Então o Cristo dizia: eu sou humilde porque é humilde mesmo, mas a humildade não é, na verdade, o orgulho. O orgulho é diferente. E só para terminar, existe uma coisa que é importante. O Buda dizia que a humildade está no caminho do meio. Às vezes a gente pensa que as coisas são assim: se um defeito está numa ponta, na outra ponta está a virtude. E o Buda dizia: não, se aqui tem um defeito, do outro lado também é defeito. A virtude está no meio. Então, por exemplo, se aqui está o orgulho, a humildade não está do outro lado, a humildade está no centro. Do outro lado está a subserviência, que é você ser humilhado, ser pisado, cuspido, amassado, e dizer: eu mereço mesmo. É isso que eu mereço. Isso não é virtude, isso também é defeito. Chama-se subserviência. A humildade é você ser o que você é, sem se envaidecer daquilo que a vida lhe deu. Caiu. Dúvidas? Diga. Você fala Bom, Jorge, como eu frequento um centro chamado Joana d'Arc, tudo da França me interessa. Por que a França, a Revolução Francesa, levou ao materialismo? Porque a França, naquele período, ela era o local de maior cultura da Terra. Era onde estava a maior representatividade do conhecimento, era na França. E logo depois da Revolução Francesa, a ideia da França se espalha pelos outros países. Por que motivo que a Áustria mandou a princesa Leopoldina para o Brasil para se casar com Dom Pedro I? Porque Dom Pedro I era o único príncipe do lado de cá do oceano.
Então eles mandaram Leopoldina para que ela casasse com ele, e depois que a onda na Europa de perseguição aos regimes monárquicos desaparecesse, eles pudessem voltar para reinar na Europa. Isso porque ela veio. Só que não deu certo, porque a onda de rejeição pelo absolutismo, ela se espalhou e até Portugal teve que rever o seu modelo, porque antes Dom João VI regia sozinho e ele teve que ceder a uma monarquia constitucional, e aí não havia motivo para Dom Pedro ir para lá, ele ficou do lado de cá como sendo o imperador do lado do Brasil. Quando o pai dele desencarna, então ele vai para a Europa para tentar assumir o controle do país do lado de lá. Mas o grande objetivo é que a Revolução Francesa, ela se alastra pelos outros países e derruba uma série de monarquias naquela mesma época, porque a ideia era que não se poderia mais permitir o absolutismo como regência dos povos. E aí a Revolução Francesa marca, inclusive, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, exatamente pela grandiosidade desse evento, que não tem nada a ver com a queda da Bastilha, com a decapitação de Luís XVI, mas pela profunda modificação dos costumes, a implantação da República Moderna, a ideia de que os reis não poderiam mais governar, a ruptura com a religião, a Carta dos Direitos do Cidadão e todo um conjunto de novidades que surgiam dentro do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a Revolução, ela representa verdadeiramente uma grande mudança nos destinos de toda a humanidade, não só da França. Jorge, gostaria de te pedir um favor, que é o seguinte: muitas vezes eu tenho muita dificuldade, às vezes, de falar para as pessoas, explicar sobre essa questão da visão espírita, sobre os processos reencarnatórios, porque as pessoas perguntam quando é que isto vai cessar. Se nós tivermos que ficar sempre vindo aqui, voltando, uma pessoa que você tem que fazer sempre seus resgates, a pessoa tem que fazer o resgate, qual seria uma forma assim mais tranquila, simples de explicar, por favor? A encarnação, ela é uma necessidade enquanto o espírito não alcança o grau de pureza suficiente para não retornar. Segundo o Livro dos Espíritos, a condição para não haver encarnação é quando atingimos a condição de espírito puro. Enquanto não alcançamos a condição de espírito puro, a gente vai reencarnar. O que significa dizer que está muito longe ainda a gente parar de reencarnar. Muito longe. Nós temos desafios tão grandes, a gente não consegue conviver nem com o pessoal dentro de casa, a gente não consegue conviver com o pai, não consegue conviver com mãe, não consegue conviver com os próprios filhos que saíram do nosso ventre. Não estou nem falando da sociedade, estou falando de casa, da família. Um espírito que tem conflitos tão profundos que ainda não consegue sequer amar os entes queridos. Uma sociedade que ainda não acredita em Deus, que não sabe dividir, não sabe partilhar, não sabe não guerrear, que não entende a necessidade da fraternidade. Ela está longe demais de pensar no final da sua possibilidade de encarnação. Sem dúvida nenhuma, esse processo tem uma expectativa, mas está tão distante de nós que, por hora, é mais interessante que a gente se ocupe daquilo que nos toca mais de perto. Em O Livro dos Espíritos, questão número 14, Allan Kardec começa a fazer uma série de perguntas sobre Deus e os Espíritos dizem: não vos preocupeis com esses assuntos. Não busqueis entender aquilo que na verdade não vos tornaria melhores, antes mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber
quando nada sabeis. Ponto. Buscai primeiramente aquilo que vos toca mais de perto, que vos será mais útil do que querer penetrar naquilo que é impenetrável. É o que está dito na questão 14. Então, diante desse cenário, onde nós temos ainda desafios tão gigantescos para ultrapassar, embora a gente saiba para onde vamos, os desafios são tão profundos que, na verdade, a gente tem que se ater àquilo que nos toca mais de perto. É como uma ameba questionando a outra, dizer: acredita em mim, um dia você vai ser um anjo, você vai ser um espírito superior. E a ameba diz: eu estou querendo pelo menos ter 2 células, porque eu sou um ser unicelular ainda. Até eu chegar na condição de anjo, eu já passo. Tem uma evolução anímica imensa me aguardando. Então, a gente tem que saber que vai para o anjo, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Então, a gente tem que saber que é assim, mas se ocupar das coisas mais próximas, para que a gente não faça movimentos de distração, que é ocupar-se com as coisas que estão muito longe de mim, e não fazer o miudinho, a coisa mais pertinha, aquilo que de fato vai justificar um avanço decisivo no nosso processo evolutivo. Alô? Meu amigo Jorge, eu queria, porque assim, muita gente não comenta do Martinho Lutero. Ele lutou também contra o cristianismo, né? Eu queria que você falasse sobre ele. O livro A Caminho da Luz fala de várias iniciativas para o resgate da mensagem cristã. E ali na obra, Emmanuel vai enumerar várias tentativas. Nós temos uma tentativa feita no ano 800, quando o Sacro Império Romano, na pessoa de Carlos Magno, inicia, e ele é coroado no dia de Natal do ano 800, e a espiritualidade o envolve para que ele seja uma espécie de resgatador da mensagem. Não funciona, mas ele era uma tentativa. Depois fala sobre Pierre Devaux, que foi uma outra tentativa de resgate. Fala dos cátaros, da tentativa de que através dos cátaros a mensagem cristã voltasse. Depois vem o período de Francisco, para que resgate a mensagem cristã. Depois vem a mensagem que aparece já no século XV, 1415, se eu não me engano, quando Jean Hus também tenta resgatar a mensagem cristã. E no século XVI, com a Dieta de Espira, a publicação daquelas 95 teses na frente da igreja, Lutero se apresenta como sendo mais uma tentativa de resgate cristão. Então ele não é uma tentativa isolada. Existem várias tentativas antes e depois dele também. Muhammad, antes do Sacro Império Romano, também é uma tentativa. Ou seja, o Islã, no ano 670 da era cristã, é mais uma das tentativas do mundo espiritual do resgate da mensagem do Cristo. Lutero é mais um. E há uma curiosidade sobre Lutero. O nome dele não era Martinho Lutero. O nome dele era Martin Luther. Não era King, mas era Martin Luther. E o nome do pastor americano é Martin Luther King Jr. É Martin Luther. E o Martin Luther, que seria o Martinho Lutero, ele vai ter um papel importantíssimo. E ele é
primeira vez em todas as tentativas da mensagem cristã que vai dar certo. Sabe por quê? Porque Lutero, segundo aquilo que a história relata, e Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, ele contou com uma arma que nenhum dos outros tinha, chamada imprensa. Porque todos os demais tentaram fazer, mas eles não tinham imprensa. O que Lutero faz? Pega o texto, que estava em latim, passa para o alemão e imprime. E joga. Depois que o texto caiu na mão das pessoas, não havia mais como impedir que esse conhecimento chegasse. Então ele é de uma importância imensa dentro da história do cristianismo, porque ele é o início do processo de libertação da mensagem cristã. Antes de Lutero, o texto evangélico estava na mão apenas do sacerdote e ninguém sabia o que estava escrito no evangelho. Lutero representa a libertação do conhecimento, em que o texto da Bíblia é retirado da mão dos sacerdotes, entregue para o leigo. Toma, vai ler e faz a tua interpretação, analisa tu mesmo os textos que foram deixados para nós. Então ele tem um papel imenso nesse sentido. Existe uma obra de Hermínio de Miranda chamada As Marcas do Cristo, tem 2 volumes, em que Hermínio de Miranda levanta a tese. Eu estou dizendo levanta a tese, ele não está dizendo que é, mas ele levanta a tese de que Martinho Lutero seja a reencarnação de Paulo de Tarso. Você acha que é pouco alguém ter a grandeza de ser Paulo reencarnado, devido ao gigantismo da mensagem dele, de fazer o trabalho de tomar a mensagem de Jesus e libertá-la do jugo do poder religioso da época. Ele pode ter cometido equívocos, afinal de contas todos nós temos o direito. Mas ele deixou uma frase que eu particularmente acho muito bonita. Lutero, segundo seus biógrafos, teria dito: ninguém está proibido de fazer melhor do que eu. Então, se todas as vezes que você vir o trabalho de Lutero e lhe der vontade de criticar, lembre: você não está proibido de fazer melhor do que ele. Se está achando ruim, vai e faça melhor do que ele fez, porque o trabalho que ele fez foi extraordinário em libertar o texto para que todos tivessem acesso a ele.